Você tá aí morrendo de medo porque foi chamado para uma entrevista, né? O que será que eu falo? Será que eu decoro uma frase? Será que eu fui bem? Essas e muitas outras dúvidas eu vou tirar de você aqui nesse vídeo. E mais do que isso, eu vou te falar tudo o que eu aprendi em mais de 7 entrevistas de emprego. Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao seu canal de desenvolvimento pessoal. Quem fala com você é o Lucas Lozano e aqui eu te ensino tudo aquilo que a escola não te ensina. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque eu posto vídeo toda semana para ajudar na sua evolução. É isso aí que você ouviu. Eu, Lucas, já fiz mais de 7 entrevistas de emprego. Entrevista de promoção, entrevista para trocar de empresa, até mesmo entrevista de demissão, acredite se quiser. Então, eu já passei e muito da minha primeira entrevista. E agora eu vou compartilhar aqui com você tudo o que eu aprendi para te ajudar a passar na sua primeira entrevista. A primeira dica é: se prepare. Ah, Lucas, você vai vir com essa história? Você vai falar isso para mim? Sério mesmo? Jovem, pensa comigo. Se você foi chamado para uma entrevista de emprego, o mínimo que você tem que fazer é estudar sobre a empresa. Quais são os produtos que essa empresa vende? Qual que é o mercado que ela atua? Quem são os concorrentes dela? E mais importante que isso, sobre a vaga. Essa vaga que você está indo fazer entrevista é para quê? É para estágio? É para aprendiz? E o que essa vaga está pedindo? Você tem alguns requisitos que essa vaga está pedindo? Você tem a maior parte? Você não tem nenhum? Você tem que saber esse tipo de coisa, porque você já vai saber o que você está enfrentando. E quando a gente sabe o que veio pela frente e a gente se prepara para isso, a gente vai muito melhor naquilo, a gente faz muito mais tranquilo. Então, a primeira dica é: se prepare. A segunda dica é: cuide da sua aparência. É meio óbvio que se você vai sair para uma entrevista que pode te dar um emprego, você tem que antes cortar o cabelo se ele estiver muito grande, você tem que passar a roupa que você vai usar para não chegar lá todo amassado, você tem que dormir bem para não chegar lá com olheira, com cara de cansado, com cara de quem não queria estar ali. Pô, isso é o básico, né? Mas acredita em mim, às vezes nem o básico o jovem está fazendo. Lucas, mas a minha entrevista é online, o que eu faço? Jovem, a regra é parecida. Limpa a lente da sua câmera para ficar mais nítido, arruma o cenário de fundo que você vai aparecer para ficar uma visão limpa de você e tenta ir para um lugar mais tranquilo, com menos barulho. Está percebendo que não tem nada muito técnico assim? É muito mais uma questão de noção do que qualquer outra coisa, de você não ser um perdido no meio da entrevista e não ser um emocionado na entrevista. E cada detalhezinho que você for acertando vai fazer diferença, e muita diferença, para você lá na frente. Pode ser essa a diferença que faça você passar ou não. A terceira dica é: espere pelo não. Eu sei que é muito contraditório eu vir aqui e dizer para você esperar pelo não, sendo que a ideia do vídeo é te ajudar a passar na entrevista, mas essa é a mais pura verdade. Jovem, você tem que entender uma coisa: a empresa não deve nada a você e nem você a ela. Então pode acontecer, provavelmente vai acontecer, de você fazer uma entrevista e ninguém te responder mais, a empresa te dar perdido. Pode acontecer. Pode acontecer também de você ir lá fazer uma entrevista em que você achou que você mandou muito bem, mas não, você não mandou muito bem e a empresa vai lá e dá um não na sua cara. E lógico, receber um não, ouvir um não, dói, mas dói menos quando a gente sabe, quando a gente se prepara que aquilo pode acontecer. E vou falar para você, jovem, vai acontecer muito mais não do que sim. Muito provavelmente não vai ser na primeira entrevista que você vai passar. Então você tem que estar com o seu psicológico alinhado para não se desestabilizar. Mas o que isso tem a ver com a entrevista, Lucas? Tem tudo a ver. Tendo inteligência emocional, você vai muito mais longe. Não adianta você ir lá, como eu disse antes, fazer uma entrevista em que você achou que foi muito bem e na verdade você não passou e você cai, desestabiliza, fica super triste e decide não fazer mais nada. Não, jovem, isso não pode acontecer. Você tem que estar alinhado, sabendo que pode acontecer coisas ruins e pode acontecer coisas boas. Independente do que acontecer, você tem que seguir em frente. Fala sério, isso merece o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Porque não é todo dia que eu tô inspirado assim não, hein? Então deixa o like e se inscreve aqui no canal. A quarta dica é: não decore frases prontas. Eu sei, parece a melhor ideia do mundo você ir lá e decorar uma frase para quando chegar lá na entrevista e a pessoa te perguntar aquilo, você já solta na lata.
Mas e se a pessoa não soltar aquela frase? E se aquela frase vier diferente? O que você vai fazer? Você vai soltar a mesma frase pronta para um contexto diferente? Vai ficar meio estranho, né? Por isso que eu nunca decorei frases nas entrevistas que eu fiz. Nunca. Porque eu sabia que a chance de vir aquela pergunta exata era muito difícil. Então, o que eu costumava fazer? Eu costumava, antes das minhas entrevistas, obviamente, me preparar, estudando a vaga, estudando a empresa, e pegava um papel e escrevia um pouco sobre a minha história. Eu sou o Lucas, tenho conhecimento de tal coisa, e ia escrevendo um texto de acordo com a vaga que eu tinha visto, o que a vaga estava pedindo, ia lá e escrevia o texto. E ficava lendo esse texto antes da entrevista, antes de chegar no local e uns minutos antes de fato acontecer a entrevista. E detalhe, eu não decorava o texto também, eu só lia ele para ele estar fresco na minha mente, para quando viesse qualquer tipo de pergunta, eu formulasse uma frase de acordo com aquela pergunta. Mas entenda uma diferença, isso não é uma frase decorada. E eu sempre fiz assim e sempre me ajudou muito. Então, eu aconselho você a fazer isso também, escrever no papel sobre a empresa, sobre você, sobre as suas habilidades, sobre a vaga e vai para cima. Era essa a maneira que eu me preparava. Então esquece essa ideia de decorar. Você vai muito melhor na entrevista se você não ficar parecendo um robô. E o grande segredo para você passar nas entrevistas ficou para você que chegou até o final do vídeo, que é: não tem segredo. Jovem, eu acho que já deu para perceber ao longo desse vídeo que não tem fórmula mágica para você passar na entrevista, que não tem a frase perfeita que você vai soltar e vai te fazer passar na entrevista. Não, na verdade, isso não existe. Cada entrevista é uma entrevista. Então, a forma de você passar em uma entrevista é você se preparando para cada entrevista, estudando sobre a empresa, estudando sobre a vaga, estudando sobre si mesmo, se desenvolvendo as suas habilidades e prática, muita prática. A única maneira que eu conheço de você ir melhorando nas entrevistas é você fazendo cada vez mais entrevistas. Porque, jovem, vou ser sincero com você, se fazer uma entrevista, você vai mal. A sua primeira entrevista, provavelmente você não vai bem. Com esse vídeo, com certeza você vai melhor, mas não vai ser a sua melhor entrevista do mundo. Então, a minha regra é essa: prática, prática e mais prática. E nesse vídeo a gente falou sobre entrevistas de emprego. Mas será que você já montou o seu currículo, o seu perfil no LinkedIn? Se você não fez isso ainda, você está perdendo tempo, jovem. Vai estar passando na tela esses 2 vídeos. Eu garanto para você que se você assistir esses vídeos, você vai ser chamado para muito mais entrevistas. Então, clique em um desses 2 vídeos que está passando aqui na tela e vai assistir eles. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui. Meu amigo, minha amiga, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre.